Mano, vocês são só fascistas mesmo. Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E como eu falei no último vídeo, eu pulei o mês de janeiro, pois estava trabalhando com outras coisas. Agora em fevereiro, que estamos voltando pro canal, eu quero começar algumas coisas do começo. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Bom Crioulo. E por que a gente vai falar sobre Bom Crioulo, esse livro do Adolfo Caminha, de 1895? Porque o Bom Crioulo foi o primeiro livro da literatura brasileira a trabalhar com o tema da homossexualidade. Mas isso não é necessariamente bom para a causa gay. Vamos problematizar algumas coisas? Uma gay no Twitter veio fazer um comentário de que a cultura gay é só sexo, é só isso que a gente tem. Isso nunca foi verdade. Isso é um reflexo do sistema de poder heterossexual que quer que nós sejamos vistos apenas como sexuais, para que a gente não entenda que nós temos uma cultura gay dentro do Brasil e inclusive no mundo. A MPB sempre foi gay, amor. E a gente tem literatura gay sendo produzida no país desde sempre, mas nem sempre é visto pelo viés progressista. Quando a gente olha lá no Bom Crioulo do Adolfo Caminha, a gente está olhando uma literatura naturalista. E o que é o naturalismo? A gente tem que pensar que o naturalismo deriva muito das teorias darwinistas e da teoria de que o homem é um reflexo do seu meio. Na história do Bom Crioulo, nós temos esse escravo que foge e entra na marinha, que é o Bom Crioulo, e ele é um excelente marinheiro. Até que chega um novinho, um twink, branquinho, louro do olho azul. Olha, como a gente já tem que colocar o branco na posição do que vai sofrer com relação ao preto, mas volta. Ele entra na marinha e o Bom Crioulo começa a ter um crush nele. E aí ele começa a defender o menino e tal, ajuda ele com tudo, até que eventualmente eles vão lá e ó. Só que o que acontece? Com o desenvolvimento da história, a gente percebe que o branquinho não quer, que ele está sendo coagido por aquilo. E ele acaba se apaixonando por uma senhora dona de uma pensão onde ele e o Bom Crioulo ficam hospedados. E o Bom Crioulo acaba num hospital, por causa de várias coisas que acontecem dentro da marinha. E quando ele descobre que o peguetezinho dele, o Twink, está comendo lá a dona da pensão, ele fica meio doido, foge, acha o novinho e mata ele. E aí nós temos que pensar, olha como essa subjetivação do homossexual está sendo efetivada dentro dessa história. Nós temos, primeiro, um abuso, né? A gente tem esse preto que está forçando o branco a dar para ele, e que não é só uma imposição racista, mas uma imposição homofóbica. E dentro da realidade do naturalismo, isso foi revolucionário, porque a gente teve personagens homossexuais aparecendo, mas nem tanto, porque a gente tem esses personagens ainda dentro de uma ideia de patologização. Ou seja, o homossexual ainda é visto enquanto doente, ainda é visto como o desviante que está fazendo algo de ruim, que inclusive leva à morte de um inocente, de alguém que estava sendo abusado e agora está morto por causa da paixão do Bom Crioulo. E aí você vai falar, Tia Hélice, tá, por que você tá me falando isso? Meio bad, né? Então, mas vamos pensar um pouquinho aqui nessa questão que eu apresentei da cultura gay. Nós temos esse em 1895. Alguns teóricos afirmam que o primeiro texto de literatura gay brasileira teria sido 10 anos antes, que é Um Homem Gasto, do Ferreira Leal. Eu discordo completamente. No Homem Gasto, a gente tem esse homem que casa com uma mulher, mas ele gosta de sexo anal porque ele estudou num seminário onde os padres abusavam dele, e aí isso ficou com ele. Isso não é homossexual, é só homofóbico por pura definição. A gente não tem subjetivação gay, nada disso acontece, então não quero saber de Ferreira Leal. E a gente tem uma peça de teatro que trabalha com uma construção homossexual na década de 60, se não me engano, que é O Casamento dos Dois Esposos, do Corpo Santo. Mas ainda é uma coisa muito discreta. O Bom Crioulo é o primeiro que, inclusive, retrata essa relação sexual diretamente. A questão do seminário no Ferreira Leal, se a gente pensar, acontece várias vezes dentro da literatura brasileira, né? A gente tem o Ateneu, a gente tem o Em Nome do Desejo, do José Silvério Trevisan, que também é um livro bom. Eu ia falar muito bom, mas eu estaria mentindo, mas ele é bom. E essa ideia de que a sexualidade gay acontece nos seminários dentro do Brasil e nas escolas jesuíticas foi estudada e apresentada pelo José Silvério Trevisan quando ele escreve Devassos no Paraíso, para mostrar como parte do desenvolvimento sexual brasileiro sempre esteve conectado a essa homossexualidade dentro das instituições jesuíticas.
Então, a história do Brasil é muito homossexual. Quando a gente olha para a história, a gente teve os gays europeus que eram perseguidos pela Inquisição sendo enviados para o Brasil. A gente tem histórias de amor com poetas norte-americanas, Elizabeth Bishop. A gente tem uma presença gay muito forte no Brasil, inclusive em como é construído o nosso carnaval. Para mais informações, leia Devassos no Paraíso, José Silvério Trevisan. Mas volta. O meu ponto aqui é apresentar que, embora o Bom Crioulo tenha sido o primeiro texto que trabalhou com a temática homossexual, a gente tem um desenvolvimento de literatura gay no Brasil que pega por outras partes. E para fazer essa distinção, eu quero trabalhar com um livro do Flávio Barbarella, que chama Jasmine. E foi um dos meus livros favoritos que eu li ano passado. E Jasmine vai trabalhar com esse menino que ele começa criança, a gente pega desde o nascimento dele. A mãe dele se casa com um pastor que bate nele. E esse menino sempre foi gay, ele sempre foi afeminado. E o padrasto dele sempre o odiou. Então ele cresce com essa relação, ele tem algumas relações nas escolas, com alguns amigos dele. E aí ele até vê o padrasto abusando de um outro menino, quando ele tá trancado dentro de um quarto. Ele briga com a família inteira, a mãe não faz nada, só deixa o padrasto fazer o que ele quiser. E aí ele consegue fugir, construir uma vida pra ele. Ele acaba conhecendo um homem rico e conseguindo muitas coisas do homem rico. E eu não vou contar o final da história. Mas a questão é, nós temos o desenvolvimento de um sujeito em que a homossexualidade dele é vital para a construção da subjetivação dele, mas não é patologizada. E toda vez que a gente vê essa homossexualidade sendo mal vista, é a partir de outros olhares. Porque a gente também não pode, a gente pode, mas a gente não deveria apresentar a homossexualidade só como algo bom. Só tipo assim, tá tudo bem e tal, beleza. Sim, só que nós ainda somos perseguidos. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. Há 14 anos a gente tem esse título. Então é muito importante que a gente veja esses outros lados da construção da subjetivação. Eu mencionei Em Nome do Desejo, do José Silvério Trevisan. A gente tem um aspecto extremamente confessional em que o menino remonta à primeira paixão gay dele dentro de um colégio jesuítico. E a questão da confissão é muito importante para a homossexualidade. Se a gente pensar lá no Foucault, na História da Sexualidade, ele fala um pouco disso na História da Sexualidade 1 e ele também vai falar na História da Sexualidade 4, As Confissões da Pele. Que parte do sistema de poder resiste essa confissão, e a confissão dos pecados, e a construção do homossexual enquanto um pecador, como parte do sistema de poder heteropatriarcal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, a conclusão a qual eu quero levar vocês, é que O Bom Crioulo é um marco dentro da literatura brasileira por ter sido o primeiro romance gay, sim, mas nós temos outros modos de subjetivação homossexual dentro da literatura que devem ser apresentadas. Isso faz parte da nossa história literária. Grande Sertão Veredas, no final nós temos a revelação de que não era um casal gay, mas a gente tem o processo de subjetivação enquanto cangaceiro que está lidando com estar apaixonado por outro homem dentro da história. Existe um livro que está dentro dos textos que são cobrados para o Enem no Brasil, que é um romance gay de 2011, mas ele ainda é muito heteronormativo. O que eu quero dizer com isso? É sobre um menino que se descobre gay, que é um relacionamento estável para casar. E isso não basta. Pra gente discutir o queer dentro da literatura, a gente precisa sair dessa construção do homossexual que também vai se casar e criar uma família. Isso não rompe a ideia do heteropatriarcado e isso exclui outras problematizações, isso exclui outros grupos minóricos que deveriam estar sendo trazidos para a discussão. Então, a minha conclusão, eu já falei que eu estava concluindo 3 vezes, mas dessa vez eu juro que é a última, é que, embora O Bom Crioulo seja importante, seja um livro curto que dá para ler rapidinho, é também tão importante quanto, se não mais, que nós leiamos esses outros textos que trabalham com outros processos de subjetivação homossexual que não têm uma origem naturalista / homofóbica ali dentro. Então eu deixo de recomendação Jasmine, do Flávio Barbarella, e Em Nome do Desejo, do José Silvério Trevisan. Então um beijinho da tia, tá? Leiam!